E o tema de hoje em Humanidade é educação. E para falar de educação, a gente trouxe a obra de Paulo Freire chamada Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Pedagógica. E vamos apresentar também um pouquinho, né, esse autor tão conhecido, nosso maior educador brasileiro, conhecido mundialmente. Esta é uma obra que foi lançada ainda em 1996, em que Paulo Freire discorre sobre resume as questões que o motivaram ao longo da sua vida e discute questões da educação. Foi uma obra que foi publicada, a última obra dele, publicada ainda em vida, e a escolha desse livro é justamente por ser uma obra completa, em que Paulo Freire discute muito o papel do professor. Para além daquele que desenvolve o currículo formal prescrito na escola, esse professor é visto por Paulo Freire como um, um ser político, porque ele acredita que a educação ela é política, e ele traz essas questões do currículo, as questões de reflexão, as questões do diálogo que ele precisa haver na educação, a questão da valorização do conhecimento do aluno, conhecimento de mundo, que precede o conhecimento das letras. E nessa obra ele discorre sobre tudo isso, sobre esse papel fundamental do professor, como aquele que traz para dentro da sala de aula o fator crítico do currículo, o fator crítico do oprimido, daquele ser que precisa entender que ele é oprimido e precisa entender principalmente o que o oprime nesse sistema capitalista em que ele vive. E esse foi um dos motivos pelos quais essa obra foi escolhida. Compartilhar com vocês aqui uns slides que vai trazer um pouquinho mais de esclarecimento sobre esse autor. E aí a gente, né, já apresenta aqui para vocês Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Quem vai estar apresentando nessa tarde será a Ana Paula Moura, no caso eu, Grenda Silva Alves, a Luziane Pereira Silva, a Maiara Sena Ferreira e a Vitória de Souza Reis. Paulo Freire tem uma frase muito conhecida que nós destacamos aqui, que diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção. E nessa frase ele já deixa claro qual é o seu posicionamento quanto, né, à educação tradicional, liberal, que era praticada nesse período. Paulo Reglas Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife, no Pernambuco, e ele morre em 2 de maio de 1997, aos 75 anos, em São Paulo, que foi onde ele se instalou logo que ele chegou ao Brasil, né, depois de ter sido exilado aí, em 1964. Né, ele ficou aí um tempo fora do Brasil, né, e aí ele viveu no Chile, nos Estados Unidos, na Suíça, né, e aí esse período ele chama de um período profundamente pedagógico para ele, porque ao tomar distância do Brasil, ele conseguiu entender melhor esse país. Foi um educador, escritor e filósofo brasileiro, é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado pedagogia crítica, né, que vem logo após as pedagogias não críticas. É também o autor mais citado no mundo, como Freire. E o primeiro capítulo vai estar sendo apresentado aí pela discente, pela colega Vitória, Não há docência sem discência. O capítulo 2 vai ser apresentado por Maiara e Grenda, Ensinar não é transferir conhecimento. E o capítulo 3, Ensinar não é uma especificidade humana, será sendo apresentado por Ana Paula e Luziane. Para começar, capítulo 1. O capítulo 1, Não há docência sem ciência, o primeiro ponto que pode ser analisado nesse primeiro capítulo é entender a importância de que, para ser um professor, é necessário colocar-se no lugar do aluno. A reflexão sobre as práticas docentes é essencial. Esse capítulo traz algumas exigências para a prática docente. São 9 exigências nesse capítulo e nós vamos analisar cada uma delas. Pode passar o slide. O primeiro é: ensinar exige rigorosidade metódica. Precisa ter um método para ensinar. Ensinar precisa de um planejamento. E a rigorosidade metódica está exatamente em organizar um trabalho tão bem feito, de forma que façam que os alunos desempenhem e desenvolvam sua capacidade crítica, sua capacidade de curiosidade.
Em uma das frases nesse tópico, Paulo Freire diz o seguinte: o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Ou seja, os sujeitos devem ser autônomos, com capacidade de expressar suas opiniões e pensar por si mesmos. Um professor deve primar por essa rigorosidade metódica no seu trabalho, na organização, no planejamento das suas atividades. Deve promover um trabalho crítico, reflexivo, que provoque essa curiosidade dos alunos. Pode passar o slide. O segundo ponto é ensinar exige pesquisa. Paulo Freire diz: não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Essa frase mostra que para ensinar é preciso pesquisar. Quando a gente prepara uma aula e se depara com um termo que a gente não conhece, precisamos pesquisar para conhecer o significado. Então, o professor precisa pesquisar para conhecer o novo, para poder compartilhar e fazer novas descobertas. Pode passar. O terceiro ponto é ensinar exige respeito aos saberes do educando. É necessário entender que cada aluno possui suas experiências e suas vivências e respeitar isso. Além de respeitar e entender os saberes do aluno, é necessário aproveitar esses saberes e experiências. Paulo Freire diz o seguinte: por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas de cidades descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos? Então, na prática docente, é necessário respeitar esses saberes dos alunos e utilizar esses saberes também. Pode passar. O quarto ponto é ensinar exige criticidade. Nesse tópico, Paulo Freire aborda a necessidade do desenvolvimento da criticidade. A criticidade é fazer com que o aluno consiga ir além. Ele diz que é necessário ocorrer uma superação da curiosidade ingênua para a curiosidade crítica. O pensamento crítico é um pensamento baseado na ciência e na história, trazendo os fundamentos históricos e filosóficos para tudo que você precisa pesquisar. O contrário do pensamento crítico é o pensamento ingênuo, o pensamento do senso comum, que não se apoia em pesquisas científicas. E por isso, Paulo Freire diz que é necessário ocorrer essa passagem do pensamento ingênuo para o pensamento crítico. Pode passar. Quinto ponto é ensinar exige estética e ética. Quando nós falamos de estética, nós falamos do conjunto de fatores que torna algo belo, bem feito. E ensinar exige estética e ética. Primeiramente, porque nós temos que fazer algo bem feito, que agrade quem vê, e ética, que nós devemos estar pautados em princípios que norteiam a nossa vida social. Ensinar exige entender que a educação é algo belo, que o processo educativo tem que ser construído sobre postulados que o deixem agradável, belo e, acima de tudo, ético. O sexto ponto é que ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo, ou seja, o professor ele deve viver aquilo que ele fala, ele deve ser o exemplo. E o sétimo ponto é que ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Ensinar exige risco, é necessário arriscar, apostar em novas ideias. E outra questão que ele aborda nesse tópico é sobre a discriminação. Qualquer forma de preconceito nega uma democracia construída na prática educativa. Ou seja, para construir uma prática democrática, precisa entender que cada aluno tem ideias diferentes e respeitar isso. Pode passar. O oitavo ponto é ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Paulo Freire diz o seguinte: a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre fazer. Ou seja, quando nós fazemos algo, precisamos analisar aquilo que nós fizemos, precisamos avaliar. E após avaliar o que nós fizemos, precisamos fazer uma reflexão, se deu certo ou não, o que pode ser mudado. Essa reflexão precisa ser uma reflexão crítica. E não podemos ter uma mente fechada. É necessário ter uma mente aberta, estar em constante movimento. Pode passar. E o último ponto é ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Paulo Freire diz o seguinte: uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros
e todos com o professor, a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se como ser social histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de amar. Ou seja, cada aluno possui uma vida, uma característica e uma identidade. E fazer com que o aluno evidencie essas peculiaridades, características, é um fator muito importante. Incentivá-lo a assumir essa identidade cultural, incentivá-lo a reconhecer-se como um ser carregado de ideias, de vivências, é uma missão da prática docente. E, acima de tudo, reconhecer o seu perfil, sua identidade, suas características e fazer com que ele tenha orgulho de ser quem ele é e venha assumir aquilo que ele vive. Pode passar. Prosseguindo, vamos para o capítulo 2, com essa frase de Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina a aprender. Paulo Freire, ele critica as formas de ensino tradicional, como a gente já vem falando desde o início da apresentação. Ele defende uma pedagogia fundada na ética, no respeito, na dignidade e autonomia do educando. Então, Paulo Freire questiona a função do educador autoritário e conservador, que não permite a participação dos educandos com suas curiosidades, insubmissões e as suas vivências adquiridas no decorrer da vida e do seu meio social. Então, o que acontece? No capítulo 2, aborda a questão da ética entre o educador e educando, e discursa sobre a prática de ensinar, que ensinar não é transferir conhecimento, é respeitar a autonomia e a identidade do educando. Para passar o conhecimento, o educador ele deve estar envolvido com seus alunos. Então, o que deve acontecer? Deve estimular os alunos a desenvolverem seus pensamentos e sua autocrítica. Freire também, ele se volta para a teoria do pensar certo. O que seria esse pensar certo? As diferenças de forma do tratamento das pessoas em relação ao seu nível social. Como ocorre isso? Educar é também respeitar as diferenças, sem discriminação, pois esta é imoral e nega radicalmente a democracia e fere a dignidade do ser humano. Paulo Freire, ele preza a ética, o bom senso, a responsabilidade, coerência, humildade, tolerância, que são qualidades de um bom educador. Pode passar. Aí vem o segundo tópico, que seria ensinar exige consciência do inacabamento. Que eu vou ler mais uma frase de Paulo Freire também, que é: como professor crítico, sou um aventureiro, responsável e predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha atividade docente deve necessariamente repetir-se. Segundo Freire, esse seria o ponto de partida sobre nossa educação, o inacabamento do ser humano. Esse caráter inconcluso de nós, seres humanos, é próprio da nossa existência. Nós não somos seres perfeitos, definitivos. A humanidade e os conhecimentos que produzimos são dinâmicos, imperfeitos, limitados e ainda estão em desenvolvimento. Estamos em transformação o tempo todo. Onde há vida, há inacabamento. À medida que o ser humano transformou a natureza, produziu cultura, passou a pensar sobre si mesmo e descobriu que era possível aprender e superar sua própria condição, então uma nova dinâmica de novos sentidos foram formulados pela própria humanidade. Nesse processo contínuo para nos inventarmos e nos compreendermos, um processo que ainda está em andamento, nós, seres humanos, temos desenvolvido a linguagem e a comunicação. E é assim que a possibilidade de embelezar ou deturpar a natureza é a humanidade. Isso faz com que os homens e mulheres tenham que necessariamente se assumirem como sujeitos éticos. Éticos porque capazes de formular juízos de valor, de comparar, de escolher, de intervir no mundo. Pode passar, slide. Aí por isso que eu coloquei algumas imagens que remetem a isso. Podemos escolher, certo? Então temos a capacidade de fazer o bem ou o mal, ser ético ou não. Poder extrair entre a generosidade ou o egoísmo. Escolher entre a intolerância ou a compaixão. Entre a degeneração e a transcendência. Pode passar.
Então, não há nenhuma garantia prévia que todos nós, seres humanos, sujeitos necessariamente, incondicionalmente, justos, dignos, honestos, decentes, capazes de respeitar o outro e dizer sempre a verdade, de compreender o mundo e de impedir que a nossa inveja ou a raiva que temos um do outro nos leve a fazer o mal. Isso é uma escolha nossa. E é claro que a educação nos permite mostrar o que é o certo, né? Assumir como um ser humano é desenvolver a consciência de que nossa atuação no mundo não é pré-determinada e nem pré-estabelecida. E é por isso que não podemos eximir da responsabilidade pela nossa própria atuação no mundo. Um mundo vivo em transformação exige uma educação igualmente dinâmica, que prepara o estudante para aprender criticamente e interferir na realidade. E participar desse processo histórico inacabado que o tempo todo está em transformação. Pode passar. Aí vem o segundo tópico do segundo capítulo, que é ensinar exige o reconhecimento do ser condicionado. Somos seres condicionados, mas conscientes do inacabamento, como eu falei, o tempo todo estamos em transformação. Por isso sabemos que podemos, como dito por Paulo Freire, o que está condicionado, mas não determinado. Nossa presença no mundo não é de quem nele se adapta, mas é de quem nele se insere. E a posição de quem luta para não ser objeto, mas sim sujeito da nossa história. Assim como as barreiras são difíceis para o cumprimento da nossa tarefa, de mudar o mundo, transformar e ser diferente, sabemos também que os obstáculos não são eternos. Assim, homens e mulheres se tornam educáveis na medida em que se reconhecem inacabados, que podem se transformar o tempo todo. Não foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, mas a consciência que eles tiveram de sua inconclusão. Passamos, assim, a ser sujeitos e não objetos, como eu falei. Pois não devemos ver situações como fatalidade, e sim estímulo para mudá-las. A presença humana no mundo não é de quem se adapta, mas é de quem interfere nele. Essa é a perspectiva de quem busca não ser só um objeto. A cada uma, ainda tem isso, né? A cada uma cabe a decisão ética, crítica e criativa de participar nele. Vale lembrar que uma educação humanizada, como prega o Paulo Freire, é aquela que favorece a participação do sujeito no mundo, e não aquela que treina o aluno para que ele se submeta à realidade, que não faça nada, que só concorde, que seja só, como eu falei anteriormente, um objeto. O principal objetivo do método de conscientização que Paulo Freire começou a empregar no Brasil nos anos 60 e que foi brutalmente interrompida pela ditadura militar é que justamente busca essa reflexão crítica sobre os obstáculos que condicionam o nosso processo de aprendizagem e de humanização. O objetivo de Freire era que seus alunos do curso de alfabetização superassem aquela crença ingênua de que o mundo já estava posto e que o papel que eles deveriam cumprir na sociedade era aceitar passivamente a realidade e se adaptar a ela, sem querer transformá-la. Ou seja, Paulo Freire percebia que a importância de firmar uma crítica àquela ideologia racionária que desde a escola procura impor, né, como vemos, até hoje, uma visão fatalista do mundo, como se o papel da escola fosse exatamente determinar um local predeterminado para as pessoas na ordem social. Não sei se vocês já escutaram essas frases. O mundo é assim, sempre foi assim, sempre será. Ponha-se no seu lugar, obedeça porque essa é a ordem natural das coisas. Um ensino dessa forma, fechado, que não permite que os alunos explorem novos conhecimentos, além do conteúdo passado, a matéria em si, não permite que eles criem novas possibilidades, que tentem aprender ou criticar, ou perguntar e tirar dúvidas. Isso sufoca a curiosidade do aluno. Em escola dessa forma, o papel do aluno se restringe o quê? A obedecer e repetir o conteúdo sem questionar. Um ensino fechado que não desafia o estudante a se superar, a procurar, a saber, a entender. Mas não, é só para repetir o que está sendo passado ali, decorar o conteúdo e ponto. E preparar ele para a sociedade imaginária, né? Para a sociedade. Então, o que acontece? Quando não é passado isso pode passar.
deixando essa imagem. A curiosidade, a crítica nos leva a ultrapassar os limites que nos condicionam. É isso que Paulo Freire fala. O conhecimento, a curiosidade já é um conhecimento. Eu acho que essa imagem demonstra um pouco isso das escolas tradicionais que vemos até hoje, que condicionam o aluno a só ver esse conteúdo, a todos serem iguais, a todos iguais, e ser preparado só para formar e trabalhar e ponto. Enfim, ninguém pode ter outro pensamento, ninguém pode criticar, ninguém pode perguntar ou ser diferente. Pode passar. Aí eu vou mostrar um videozinho que mostra esses tópicos que eu falei, bem resumidamente. Esse vídeo ele promove uma reflexão sobre como o sistema educacional de trabalho inibe as crianças, né, o educando no talento deles e o que eles querem fazer. Como eu falei, que é preparado e condicionado a só aprender o conteúdo, tirar boas notas, enfim, com o ensino tradicional. Aí dá para perceber os detalhes, que todo lugar em volta, a cor é mais fechada, e o menino é laranjinha e o pai é azul. E o moço que estava tocando violino também é um lugar colorido que ele estava. Esse vídeo ele conta a história de um pai que está preocupado com a educação do filho e não percebe que essa escola tradicional, que vai mostrar mais à frente, está moldando esse filho. O pai vai para um trabalho, né, que é cansativo e desmotivador, e ele deixa o filho na escola. E toda vez que eles se encontram, né, para buscar o filho, a energia do filho passa para ele e ele volta à cor normal, né, porque ele ficou cinza por causa do trabalho. Uma cor mais fechada. A escola está moldando, né, a criança para se tornar igual ao pai dele, né, o trabalho, para continuar da mesma forma. Mas o menino, ele, pelo que mostrou no vídeo, ele gosta da arte, né, ele gosta da música, ele gostou do moço tocando violino. E a escola não trabalha isso. Então, aos poucos, ele vai se adaptando a essa escola, mas ele vai ficando triste, porque não é o que ele queria. Ele não está recebendo
a forma como ele queria estar estudando, o sonho dele, o talento que ele poderia ter, que é com violino, ele não pode ter. Porque a escola não trabalha com isso. Um módulo tradicional, né? Aí o pai começa a perceber que ele tá perdendo o filho dele. A alegria que o filho dele tinha. Aí o pai percebe o que realmente tem valor, né? O que estava fazendo bem pro filho dele, o que o filho dele gosta. O terceiro tópico do capítulo 2, ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. Eu vou dar alguns exemplos que Freire ele traz no livro, tem aquele professor que ele quer impor um gosto aos alunos, que diz que as manifestações culturais que os alunos gostam não têm sentido, porque ele não entende, né, os diferentes gostos dos alunos, então menospreza isso. Por exemplo, quando o aluno fala que gosta de um estilo de música e o professor ele menospreza na frente da turma, né, esse aluno por gostar de um estilo de música, ou menospreza a turma por gostar de tal estilo. Um professor que ironiza o aluno ou minimiza as suas perguntas, as suas dúvidas na sala de aula, que não deixa o aluno perguntar ou tirar alguma dúvida, ou até mesmo questionar a opinião dele. Aí, Freire, ele diferencia, né? Esse lado não seria o certo. Agora, diferente desse outro professor, quando se tem um respeito entre o professor e o aluno, a autonomia do ser do educando, quando o professor ele respeita o espaço do aluno e vice-versa, em que o professor ele tanto aprende quanto o aluno aprende, o professor também aprende, crescem junto na diferença. É justamente por isso, respeito à diferença, esse é o método mais coerente que Freire destaca. Com a noção que somos sujeitos inacabados, condicionados,
que nós humanizamos quando assumimos a nossa condição de sujeito éticos, isso seria esse respeito e autonomia do ser do educando. Saber respeitar e passar isso para os alunos. Tentar entender, ter essa relação um com o outro. Pode passar. Aí vem o próximo tópico, que é ensinar e exigir bom senso, que acho que até complementa o anterior. Segundo Paulo Freire, o bom senso do professor é que pode guiá-lo diante as situações pedagógicas conflituosas que exigem a sua autonomia e a sua liberdade, para que a essência da aula, que é a aprendizagem dos alunos também, não seja prejudicada por outras questões que, na verdade, só existem para dar suporte a essa função essencial que é educar. O bom senso que adverte o professor de que o exercício de sua autoridade em sala de aula, tomando decisões a favor da aprendizado, orientando atividades, estabelecendo tarefas, cobrando responsabilidade, acompanhando e avaliando a produção, é uma autoridade que não deve ser confundida com autoritarismo. Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito quando o professor ele passa uma atividade e o aluno acaba perdendo esse prazo. Só que ele justifica para o professor. Só que aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo de autoritarismo. O professor ele não aceita, mesmo com a justificativa, porque ele acha que ele tem o poder, pelo conhecimento dele, por se achar superior e, não querer aceitar a atividade do aluno. E isso já não é mais autoridade, né? Autoritarismo. Ele não dá essa liberdade para o aluno, sendo que ele justificou. Ou quando o aluno ele questiona algo que o professor explicou e o professor não gosta e acaba menosprezando essa dúvida do aluno, ou menosprezando a pergunta ou a opinião que ele deu. Muitos não conseguem distinguir isso de autoridade e autoritarismo, e de liberdade e de indisciplina. É claro que o aluno ele tem que saber o papel de respeitar o professor, ambos os dois, não é só um lado só. Então, Paulo Freire, ele fala essa questão do bom senso, que tem que ser dos dois lados, não só do professor e não só do aluno, e que exige também essa atitude e curiosidade do professor, de observar a sua turma, de observar os seus alunos, os estudantes, e entender, tudo é uma conexão. Com estudante e professor, os dois têm que estar conectados, os dois têm que haver essa troca. Ensinar exige um conhecimento, né? Ambas as partes. Pode passar. Ensinar exige humildade, tolerância e luta dos direitos dos educadores. Os educadores não são valorizados no nosso país e existe essa luta em busca dos seus direitos, né? A humildade no ato de ensinar é incentivador para o aluno, pois cultiva suas virtudes sem com tolerância, respeitando suas opiniões e reconhecendo o seu espaço. Então, o professor tem que ser humilde, né? Aceitar as ideias que vêm de casa dos seus alunos, seus conhecimentos, suas culturas, né? E também não ser um professor autoritário, né? Impedir que quando estiver falando, o aluno estiver falando, ele não interrompa as suas falas, ele vai acabar acabando com a curiosidade daquele aluno naquele momento. E isso vai trazer para o aluno um acanhamento, né? A distância dele mais para se envolver com os colegas em sala de aula e professor também, né? Já que ele notou que o professor é autoritário. Sobre os direitos dos professores, né? Que eles sempre lutam para a melhoria das condições, né? De melhor salário, de melhorias para a escola no qual ele trabalha, né? Como internet, projetos
a melhoria, né, para a sua escola, a qual os alunos, seus alunos são inseridos. Ensinar exige a apreensão da realidade. A apreensão da realidade no ensino exige o professor se mover na prática conhecendo as dimensões da prática educativa. Ou seja, o professor tem que conhecer as dimensões na qual vai se aplicar um plano de ensino, né? E ter clareza no que está aplicando para seus alunos. Ensinar exige alegria e esperança. Aí, como vocês estão vendo, aí o professor dele sempre deve estar em sala de aula, sempre alegre, né? Com que seus alunos possam ver que todos nós passamos por dificuldades, né? Mas ele não leva essa dificuldade para a sala de aula, procura sempre estar atento, sempre alegre, sempre transferindo sempre transparecendo essa sua alegria, né? Ali naquele momento. Tá bom. Ensinar exige a convicção de que mudança é possível. Então, por meio das aulas, os estudantes e professores devem indagar os motivos de estudar qual assunto, né? Com o objetivo de levar esses alunos a pensar como mudar tal realidade, a realidade em qual está inserido, que muitas vezes são a sua vida social, sua vida profissional, que queira alcançar, né? Aí o professor auxiliando, ajudando esses alunos aí a conquistar o seu objetivo, uma mudança para a sua realidade de vida, né? Ensinar exige curiosidade. O professor tem que transformar um ambiente na sala de aula em um ambiente curioso, onde ambos permitem abertura para todos os saberes e isso de forma ética. Então, o professor tem que ser curioso, né? Criativo, criar novos métodos que chamem a atenção para seus alunos na sala de aula, principalmente também quando ele vê, né, que sua aula não está rendendo muito, os alunos estão mais quietos, os alunos não participam, tem aqueles mais inquietos, né, imperativos, que quando está escrevendo, outro está ali conversando, outro está ali já dormindo, né? Ele tem que ver também que tá havendo algo ali que não está suficiente, né? Para chamar a atenção dos seus alunos. Então, ele tem que ser curioso. Não tem que levar só aquele planejamento a pé da letra, né? Também que está lá escrito bonitinho, que o objetivo do professor é alcançar, né? Que os alunos possam aprender, possam interagir um com o outro. É que é tudo bonitinho lá, mas infelizmente na prática isso não acontece, né? Estamos cansados de saber, infelizmente. E um professor curioso, ele tem que ir em busca de inovações, de métodos, né? Pesquisas, né? Que possam interagir seus alunos, né? Todos em sala, professor e aluno, né? Que professor e aluno não possam mudar, né? Possam mudar a realidade, né? Naquele contexto. E então, nada melhor, assim, né? Para um professor curioso que em busca de métodos e métodos, aí como esse professor aí está usando, método lúdico, nem todos os professores usam, né? Que seria uma, uma boa maneira de atrair esses alunos, como esses aí, ó. Um vendo os outros jogando, vai abrindo, né, a mente dos outros e aquela curiosidade, né? Como eles estão jogando, eu também quero jogar, eu quero sentir essa diferença e depois falar, né? Que isso vai abrir mais a mente de quem não está entendendo a aula, né? Talvez que ele está passando o quadro, mas infelizmente quando passou lá ninguém deu tanta importância, mas que ele usou o conhecimento que ele tem de passar no quadro, mas usou para um jogo lúdico, que atraiu mais eles e os alunos se interagiram mais um com o outro. Então, teve um melhor resultado. Eu acho um bom caminho a metodologia lúdica. Bom, é isso. No capítulo 3, Paulo Freire vai falar do ensinar, né? Ele diz que o ensinar é uma especificidade humana
que exige alguns pontos que ele coloca e que a gente vai estar discutindo esses pontos aí ao longo desse capítulo 3. O primeiro ponto que ele coloca é que ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Então, não basta o professor ele ter amor, ele querer ensinar, ele dizer que ele tem o dom de ensinar, se ele não tem a competência profissional, se ele não tem a segurança para poder ensinar. E aí ele diz aqui, a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Então, o primeiro ponto que o professor ele precisa ter para ele estabelecer uma autoridade, e essa autoridade ela precisa ser como um contrato social, um acordo entre todos, uma responsabilidade assumida por todos e não de cima para baixo, ele precisa ter essa competência profissional, ele precisa se fazer respeitar, né? Ele se faz respeitar à medida que ele se faz perceber, né, pelos seus alunos, à medida que ele vai estabelecendo essa relação de troca com o aluno, ele vai automaticamente, essa autoridade, ela vai acontecer de forma natural. E ele fala da questão da generosidade, né, que ela é importante, indispensável à autoridade, né, a generosidade. À medida que o professor, a própria postura do professor frente ao conhecimento, frente ao seu papel no sentido de socializar os conhecimentos socialmente, culturalmente construído, ele demonstra essa generosidade que automaticamente vai se configurar em algum momento em uma autoridade que é depositada a ele de forma que não é uma autoridade autoritária, mas que é uma autoridade que é dada a ele, que é autorizada a ele de forma compartilhada por todos e não de uma forma forçada. Saber da impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação ética. Então, o professor ele precisa entender que, ao receber o programa educativo, o currículo formal prescrito, que a gente chama de currículo prescrito, ele precisa entender que ele precisa unir a esse currículo, a esses conteúdos, a esses saberes que os alunos precisam aprender, né, que são determinados aí pelos órgãos competentes, ele precisa também unir a esse conteúdo a formação ética do aluno. Ele precisa ver nesses conteúdos forma de trazer a reflexão ética, né, para esses conteúdos. E ele diz que a autoridade coerentemente democrática, ela está convicta de que a disciplina verdadeira não existe na estagnação. Como muito se acredita que a disciplina ela se faz na estagnação, na organização, os alunos ali em fila, na sala de aula, e Paulo Freire ele vai totalmente contra isso aí. Ele diz que a autoridade coerentemente democrática, ela se faz no silêncio, ela se faz no alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga e na esperança que a educação promove. Então, o professor ele consegue conduzir o processo educativo de forma criativa, de forma competente, ele consegue promover essa democracia, né? Ele consegue fazer dessa sala de aula um grande acordo social onde todos reconhecem que é preciso haver o respeito, é preciso haver a troca de conhecimento e é preciso respeitar também a opinião dos outros, o conhecimento do outro. Ensinar exige comprometimento. E aí Paulo Freire coloca alguns saberes aqui, né? Comprometimento por parte do professor. Então, eu me comprometo na minha função enquanto educadora quando eu percebo que eu preciso planejar, eu preciso pensar os meus conteúdos, porque é no momento que eu planejo que eu consigo refletir sobre esses conteúdos, que eu consigo pensar de que forma eu vou traduzir esses conteúdos de modo que o meu aluno aprenda. Eu vou pensar nas dificuldades do meu aluno, de que forma eu posso, qual metodologia usar para esse aluno aprender. E eu vou pensar também como trazer a interdisciplinaridade para esse conteúdo que eu preciso passar. E ele diz que não é possível exercer a atividade do magistério como se nada ocorresse conosco. Então, o professor ele precisa ter consciência do papel dele enquanto professor, enquanto educador, enquanto aquele que instiga, né, que instiga o diálogo, que leva a crítica, que traz proposições que vai fazer com que o aluno se desenvolva a partir daquilo que ele já sabe, ele consegue avançar para além daquilo que ele sabe. É o que Paulo Freire chama de problematização também. Então, o professor ele precisa também entender
que ele não pode passar despercebido pelos alunos, que existe uma relação, né, querendo ele ou não, existe uma relação, o professor-aluno é uma relação que se estabelece e que ele precisa perceber que essa relação, da forma como ele conduz, de modo positivo ou negativo, ela ajuda ou desajuda a tarefa dele enquanto professor. Então, ele precisa perceber essa relação que existe, né, professor-aluno. Se a minha opção é democrática, progressista, eu não posso ter uma prática reacionária ou autoritária. E aí, mais uma vez, ele reafirma a necessidade do professor ele ter uma postura frente àquilo que ele acredita, uma postura política frente àquilo que ele acredita, frente àquilo que ele defende. Apesar de ser totalmente a favor da democracia e discursar, né, sempre a questão da democracia, Paulo Freire ele não rotula um lado, até porque ele diz que nós somos seres inacabados e a gente tem que estar sempre disposto a mudar, a desenvolver, a avançar do ponto em que estamos. Então, independente de que postura política o professor ele tem, ele precisa se manter fiel a essa postura. Minha presença de professor é uma presença em si política, e aí o que ele coloca, né? Portanto, não pode ser uma omissão, mas um sujeito de opções. Eu não posso me omitir frente à realidade social, né? Que o meu aluno econômica, que o meu aluno vive, que nós vivemos, né, como um todo, eu preciso ter um posicionamento, né? E aí ele faz a pergunta, a quem serve a educação? A quem serve esse currículo prescrito, formal, né? Que nós recebemos todos os anos nas escolas. E aí, no item 3.3, Paulo Freire vai falar que ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então, durante muito tempo se pensou que a educação ela era apenas algo à parte da sociedade, né? Que depois que o ser humano estivesse lá na sociedade, atuando, né, ou não, né, ou sendo passivo, ele iria fazer essa intervenção, ele iria viver. Paulo Freire entende que a educação ela está inserida dentro da sociedade, dentro de um contexto histórico, cultural, e que ela não pode se omitir, né, a ver esse contexto, a entender esse contexto, a levar o aluno a entender esse contexto. Por que da minha opressão, né? Por que eu sou oprimido, pelo que eu sou oprimido. Então, por isso que ele diz que a educação é uma forma de intervenção no mundo. A partir desses questionamentos, dessas reflexões, ele compreende que o professor ele consegue levar o aluno a entender o seu papel, o seu lugar na sociedade e levar esse aluno também a intervir também. Ele não acredita no ser humano, no ser passivo, ele acredita no ser que intervém, né? Que produz cultura, que produz conhecimento, um ser humano que está inserido numa sociedade plural, que muda o tempo todo e que ele precisa também participar desse processo de mudança. E aí ele diz que a educação não pode ser reprodutora da ideologia dominante e nem pode ser tomada como uma força de desocultação da realidade. Então, ela não vai desocultar a realidade, mas também ela não pode ser reprodutora dessa realidade. Ela precisa levar o indivíduo a ter esperança, né? Por meio do diálogo, da criticidade, ele precisa ter esperança de mudança. E ele é o agente de mudança, né? Todos nós somos agentes de mudança. Ele precisa entender também que o exercício da docência, ela precisa ser a favor da docência contra o despudor, contra a docência, contra a liberdade, contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura, seja ela de direita ou de esquerda. Então, mais uma vez, Paulo Freire coloca essa mutabilidade do ser humano. A gente não pode aceitar um pensamento fixo, a gente precisa estar sempre aberto à mudança. E ele diz que o professor, ele precisa ser professor contra a ordem capitalista vigente, que inventou o que ele chama de aberração, né, que é a miséria na fartura. A gente vive num sistema capitalista em que a gente convive o tempo todo uma linha muito tênue entre a fartura e a miséria. O ser humano, ele precisa entender, né, ele não precisa ver essa realidade como uma fatalidade, como uma vontade do além, ele precisa entender o que leva a esse cenário de miséria, de fartura. Ele precisa entender esse contexto. E ele diz também que não é possível ser professor
sem se achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos da minha disciplina. Então, preciso estar, ele volta novamente para a questão da competência do professor. O professor ele precisa se sentir capacitado, né, para ensinar certo e bem o conteúdo no qual ele é responsável por administrar. E ele diz que ensinar exige liberdade e autoridade. Ele diz que existe uma tensão entre, né, a liberdade e a autoridade. Durante muito tempo, os educadores não conseguiram administrar essa questão da tensão, da liberdade com a autoridade. Então, por isso que muitas vezes se tem tanto apego ao modelo tradicional e tanta dificuldade à mudança, porque no modelo tradicional você tem um aluno ali sentado, em fila, um atrás do outro, você evita a conversa, evita o burburinho. E no modelo dialógico, crítico, você tem ali aquele diálogo constante, aquele questionamento constante, a participação constante do aluno. Então, o professor que ele não tem consciência da sua autoridade enquanto professor, ele não consegue administrar essa liberdade em sala de aula. Então, ele prefere, muitas vezes, ficar no modelo tradicional porque ele se sente mais confortável, né? Ele gosta dessa organização, desse eu falo, eu paro, eu falo novamente. Ele não tem ele não tem esse controle mesmo de trazer essa discussão, de encaminhar essa discussão, de não deixar que a discussão se perca, de levar essa discussão até o objetivo que ele traçou. Não é só trazer a criticidade para a sala de aula, é também ter objetivo com essa criticidade. O que eu quero, aonde eu quero levar o meu aluno, né? Aonde eu quero que ele chegue com esse meu questionamento, com essa minha problematização, com essa minha tematização. Aí ele diz, como trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade. Então, o professor ele precisa não ser autoritário, ele precisa fazer com que essa necessidade de limite ela seja assumida por todos. Então, como seres pensantes, nós somos seres totalmente capazes de chegar a essa conclusão, que nós precisamos do limite, né? E o professor ele precisa estabelecer isso como um grande acordo social em sua turma. É nesse sentido que a pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras, né? Da decisão e da responsabilidade. Então, se eu quero esse cenário dentro da minha sala de aula, eu preciso estimular isso, né? Preciso estimular que meus alunos cheguem à conclusão de que eles precisam ter da responsabilidade, eles precisam assumir a responsabilidade pelo limite, né? Precisam assumir a responsabilidade pelo respeito, eticamente. Então, a posição mais difícil, Paulo Freire diz, indiscutivelmente correta, é a do democrata, coerente com seu sonho solidário e igualitário, para quem não é possível autoridade sem liberdade e esta sem aquilo. Então, é preciso romper essa tensão, né, da autoridade e da liberdade. É preciso que essa autoridade ela seja assumida por todos, ela seja delegada voluntariamente ao professor por todos, né? Ela não pode ser um autoritarismo. Ela precisa ser assumida e delegada por todos. Ensinar exige tomada consciente de decisões, né? Aí Paulo Freire vai dizer, a educação é um ato de intervenção no mundo, e ele diz isso sempre, né? Que por meio da educação é possível a gente intervir no mundo, é preciso promover mudança. Se a educação ela se a gente precisa entender que se a educação ela não muda, os seres humanos agem e mudam por meio da educação. Então, a raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na educabilidade mesmo do ser humano. Então, se eu quero ter uma sociedade política, que tenha um pensamento político, não no sentido da politicagem, no sentido de entender as suas posições, entender que também se é agente de mudança, eu preciso começar pela educação. Então, só se alcança uma sociedade consciente politicamente se a gente começa mesmo pela educação. Ele diz que educadores democráticos precisam forjar em si um saber especial que jamais deve abandonar. Saber que motiva e sustenta a sua luta. Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora da ideologia dominante. Então, é por meio da educação que se atinge, que se alcança uma sociedade
politicamente consciente de seu papel, como agente de mudança, né, como agente de transformação dessa realidade, a partir do momento que se compreende que realidade é essa e que opressão é essa que Paulo Freire tanto discursa em suas obras. Dando continuidade ao capítulo 3 do livro, né, ele traz o tópico sobre ensinar exige saber escutar, o que para mim é bem importante, porque é importante, é necessário na prática pedagógica você conseguir escutar, você poder trabalhar essa habilidade de escutar, porque a gente vê muito, né, nos ensinos tradicionais, desde bem pequenininho, que é aquele ensino vertical, de cima para baixo, onde só o professor fala, onde só o professor é dono do conhecimento, onde só o professor é o dono da verdade. E é raro você ver um professor que tem um diálogo com o estudante, com o aluno, que para escutar, para ouvir o que ele tem a dizer não só sobre o assunto, sobre a escola, mas sobre o geral, sobre o mundo. Então, eu vejo isso como um ponto muito importante, porque é escutando que você entende, você conversa melhor, é escutando que você entende o outro. E isso é uma prática muito difícil de você conseguir escutar e entender o outro. E Paulo Freire, ele diz uma frase assim, que ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido. E a gente vê, né, no ensino tradicional que o ensino é baseado exatamente nisso, onde o professor, dono da verdade, transfere o conhecimento e os alunos não aprendem. Eles apenas memorizam o conteúdo para passar na prova, para obter pontos. Pode passar, por favor. Nesse tópico, Paulo Freire diz que ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. E ele diz assim, que o discurso ideológico nos ameaça de anestesiar a mente, de confundir a curiosidade, de distorcer a percepção dos fatos, das coisas, dos acontecimentos. E, na minha opinião, o que eu entendi sobre isso seria mais ou menos de que Paulo Freire diz que o professor ele tem que entender que a educação ela tem um teor ideológico e cabe ao educador ensinar os seus alunos a desenvolver o pensamento crítico em relação às coisas, em relação aos fatos. Aprender a se questionar sobre todas as coisas, e não apenas aceitar o que foi dito e aceitar como verdade absoluta, mas de escutar, entender o que foi dito e poder criticar, poder discutir sobre aquilo. E ele no livro, ele traz um exemplo que ele tem a ver com essa tirinha que eu coloquei, que ele traz alguns discursos, alguns dizeres que é muito comum a gente escutar, e poucas pessoas param para se questionar, para discutir o porquê daquilo, que já é algo que vem de muito tempo, e a gente nunca parou para discutir. Um deles que tem a ver com essa tirinha é: o Brasil foi descoberto por Cabral. Aí nessa tirinha tá assim: e assim foi o descobrimento do Brasil. Aí o aluno pergunta: como assim? E a versão dos índios? Então, isso não é tão comum nos alunos hoje em dia, que você não vê esse pensamento crítico. Pelo menos no meio que eu convivi quando eu era na época assim, da escola, do ensino médio, ensino fundamental, o que era dito pelo professor, nós alunos tínhamos que aceitar aquilo como verdade, como pensamento absoluto. E era muito difícil, tanto que se a gente fosse questionar ou discutir, esse nosso pensamento era podado. Então, isso é algo muito comum. E eu vejo que o professor ele tem que desenvolver essa habilidade de criticidade nos seus alunos. Pode passar agora, por favor. Um outro tópico, ele fala sobre que ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Eu vejo isso como assim: dialogar seria ensinar e aprender ao mesmo tempo, porque quando você dialoga com uma pessoa, você conversa, você está ensinando, mas ao mesmo tempo você está aprendendo, é uma troca de saberes, né? Então, é necessário você se abrir para os contextos de todas as pessoas e do mundo, né? E entender essas visões de mundos diferentes, essas realidades possíveis. Então, eu vejo que dialogando, você
tem esses pensamentos diferentes, mas não quer dizer que você vai tentar mudar o outro. Você vai apenas dialogar, mostrar o seu ponto de vista e ouvir o da pessoa e dialogar, sabe? Que é dialogando que você vai montando os seus pensamentos. Você pode olhar aquele pensamento que uma pessoa tem diferente e pensar, será que é assim? E se fosse assim? E se, entendeu? Você vai moldando o seu pensamento. E o mais importante, né, é ter essa abertura, respeitando o outro, de acordo com o momento, e a partir desses pensamentos você pode colocar em prática o seu momento, o seu pensamento de reflexão crítica. E, por fim, né, o tópico 3.9, ele traz que ensinar exige querer bem os educandos, que seria mais ou menos como selar um compromisso entre o professor e aluno, numa prática, assim, de ser mais humano, sabe? De você poder... eu vejo isso como se fosse um fechamento de todo o pensamento que ele traz no livro, né? Que é você saber dialogar, que é você conseguir entender, você... analisar todo o contexto que aquele aluno está inserido, porque a gente sabe que as condições sociais, a relação familiar, o meio urbano, a relação que o aluno tem com a classe, tudo isso vai influenciar no seu aprendizado, e o professor tem que ter essa prática bem estruturada, né, de ser um professor mais empático, sabe, de conseguir ou poder escutar, entender o seu aluno e querer o bem do seu aluno. Eu trouxe essa frase, essa citação, né, que Paulo Freire tem no final desse livro, que eu achei muito boa, muito interessante, que eu vou ler. Nem a arrogância é sinal de competência, nem a competência é causa arrogância. Não nego a competência, por outro lado, de arrogantes, mas lamento neles a ausência de simplicidade, que não diminui nem nada seu saber, os faria melhor, gente mais gente. Então, eu acho que essa frase, por si só, ela já é autoexplicativa, né? Que Paulo Freire diz que a simplicidade da pessoa vai fazer com que ela seja não só um profissional, mas uma pessoa melhor, uma pessoa mais competente. Porque, de certa forma, quando a gente é muito arrogante, a gente se acha tá no topo, no centro do mundo, a gente não está aberto para escutar novas opiniões. Minha opinião pessoal, eu vejo isso como um problema muito grande, tanto na vida social quanto profissional. Pode passar agora. Aí, para finalizar, eu trouxe esse diagrama que resume tudo o que já foi dito, né? Que ensinar exige pesquisa, testemunho, novidade, metodologia, estética e ética, respeito, reconhecimento cultural e criticidade. Então, isso é como se fosse, é mais um resumão de tudo que foi dito, né? Que faz a gente pensar muito que ensinar não é só transferir conhecimento, não é só transferir o conteúdo que você tem, que você aprendeu na faculdade, você aprendeu na escola. Que ensinar vai muito além de tudo isso. É isso.